Eu trabalhei muito este tema da relação da palavra de Deus com o destinatário, mas 2008, 2010, entre 2005 e 2010. Depois disso parei um bocadinho, não tive tempo, não tenho aqui grandes novidades para vos mostrar, até já falei disto em várias dioceses e para alguns vou-me repetir, mas com toda a sinceridade, a minha vida agora não permite grandes inovações. Mas como é que eu organizei isto? A partir deste grande exemplo, que é o Monsenhor Amílcar, que de facto introduziu todas estas pedagogias novas, a ilustração, a relação com a palavra, etc, etc. Aliás, faço aqui começo a fazer parênteses, então. Mas deixo-vos esse desafio, mas não me respondam agora, está bem? Um dos catecismos com maior sucesso dos últimos tempos, na história da Igreja, é o YouCat, não é? Pois peguem no YouCat, comparem-nos com os catecismos do Monsenhor Amílcar e, para além do tempo, digam-me quais são as diferenças. Mas não é para fazer agora. Portanto, um homem pioneiro de muitas maneiras e, se tiver tempo também ainda, lá irei à medida que vou desenvolvendo isto. Então, como é que eu organizei? Organizei um bocadinho a falar porque é que é importante contar, narrar a palavra de Deus às crianças e como é que isso se faz. Não vou ter tempo. E tinha que fazer aqui uma opção. Ia mais para o porquê ou ia mais para o como. E eu devo-vos dizer, fui muito mauzinho, por isso é que eu sou malícia. Porque eu sei que vocês estão mais desejosos do como. Mas eu vou-me centrar mais no porquê. Porque se não percebermos o porquê e está aqui gente nova, o como vai nos servir para muito pouco. E no porquê está em jogo muita coisa. E eu espero tentar mostrar isso. Mas irei também ao como, mas isso eu sei que também no como fazer, depois nesta aplicação direta do trabalhar o texto bíblico com as crianças, ou através da dramatização, do desenho, do contar a história, que é tão importante na primeira etapa, principalmente no primeiro ano, que a criança ainda está a aprender a ler, ainda não sabe ler. Nisso, hoje há tantos materiais, há tanta coisa. Portanto, eu vou-me centrar talvez um bocadinho mais no porquê e deixar o como para outras núpcias, está bem? Então, vamos a isto, e com a alegria de estar aqui convosco. Alguns aspectos só por tópicos, isto é até um quarto para as 6, não é, Cristina? Ok. Alguns aspectos apenas por tópicos, mas que hoje, mais do que nunca, me parecem importantes. Nós temos que voltar, não podemos deixar de ter a palavra de Deus no centro da catequese e da evangelização. E hoje há caminhos evangelizadores que se calhar estão mais preocupados com outra coisa e com outras formas de manifestação do que com a palavra de Deus. E por isso é que eu me vou centrar, principalmente para os mais novos, na importância de porque é que é importante a palavra de Deus estar presente também na vida das crianças, mas de todos em geral. Então vamos a isto. Em primeiro lugar, lembremos sempre esta frase da segunda carta a Timóteo. Desde a infância conhece a Sagrada Escritura, que te pode instruir em ordem à salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância, a criança é capaz de diálogo com a palavra de Deus. Por isso não é preciso substituir a palavra de Deus por historietas, porque desde a infância a criança é capaz de diálogo com a palavra de Deus, de se deixar interpelar por ela, de sonhar com ela, de se interrogar com ela, de se encantar com ela, de nos surpreender com ela. Então, porque é que ainda às vezes insistimos em a substituir por histórias e historietas, se ela é que é a palavra do Senhor? Lembro-me de uma história que eu tenho um casal, só para verem como a criança é capaz. Tenho um casal, meu amigo, quando tinha os filhos pequenos, geralmente ao domingo, fazia sempre ao domingo, ou ao almoço ou ao jantar, juntava os filhos todos e liam uma passagem, geralmente um texto, uma parábola, tem um texto com forte capacidade depois para ser narrado e recontado, como deve ser com as crianças. E depois, à volta da mesa, punham os miúdos todos a falar daquilo. E eu ia lá muitas vezes almoçar, a seguir à missa, à casa deles, e um dia saiu-lhes a parábola da ovelha perdida. E a ovelha, o pastor deixou a ovelha, e a ovelha foi atrás da outra ovelha. E a mãe perguntou assim ao Tomás, que é meio que inteligente: então, mas como é que é isto, Tomás? Então a ovelha, Nosso Senhor deixou as outras ovelhas sozinhas e foi atrás da outra. E o Tomás respondeu assim: de certeza que deixou um cão a guardá-las.
percebeu tudo. Como criança, mas percebeu tudo. Pois é óbvio que quem já encontrou o Senhor já está guardado para sempre pelo Senhor, não é? Portanto, a criança é capaz de Deus, é capaz de encontro com a palavra, é capaz de se encantar, de se surpreender, é capaz até de nos surpreender com a profundidade com que se relaciona com a palavra. Segundo aspecto, essencial, porque temos que contar a palavra de Deus às crianças, mas a todos, mas também, em particularmente, às crianças, porque há uma relação direta entre a fé e a palavra. A fé nasce do encontro com a palavra. A fé nasce do encontro com a palavra de Deus escrita e nasce com o encontro com a palavra de Deus encarnada, que é Jesus Cristo. Não há fé sem encontro com a palavra. E se nós nos encontramos com palavras, mas não com a palavra, em vez de fé temos fezadas. A Deus, e vale a pena citar aqui a Dei Verbum, a Deus que se revela, é devido à obediência da fé. Pela fé o homem entrega-se total e livremente a Deus. A resposta própria do homem a Deus que fala é a fé. A fé nasce do encontro com a palavra. A fé é a resposta a uma palavra que nos interpela, mesmo que essa palavra tenha e tem um rosto que é Jesus Cristo. E por isso, não proporcionar um encontro entre a fé, entre o destinatário e a palavra, entre uma criança e a palavra, é hipotecar que o dom da fé cresça nela. E por isso não podemos substituir a palavra de Deus por palavrinhas. Não estou a dizer com isso que não tem também que haver outras histórias. Tem, mas percebem o que eu quero dizer. É precisamente, e vale a pena citar a carta aos Romanos, é precisamente a pregação da palavra divina que faz surgir a fé pela qual aderimos de coração à verdade que nos foi revelada e entregamos todo o nosso ser a Cristo. A fé vem da pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É São Paulo que nos leva, é a palavra que nos leva à fé. É a palavra que nos faz ter uma resposta de fé. Porque é a palavra de Deus que entra pelo nosso coração adentro e mexe com isto tudo. Ninguém fica indiferente face à palavra de Deus e a criança também não. Começa a fazer o seu caminho, começa-se a interrogar, começa-se até a achar que não, a achar que sim. E se nós não proporcionamos este encontro entre a palavra e o destinatário, independentemente da idade do destinatário, a fé é dom que não se desenvolve. E um dos problemas da pastoral dos anos 60 e 70 de muitos países foi que trocou a palavra de Deus por outras coisas. Eu dou sempre este exemplo, às vezes há uma noite de oração e os jovens vêm comigo, Padre Paulo, noite de oração, não conhece um poema giro para a gente pôr para meditar? Salmo tal, o salmo não sei o quê. Eu não estou a dizer que não há espaço para outras coisas na oração ou na catequese. Toda a história da salvação nos mostra progressivamente esta ligação íntima entre a palavra de Deus e a fé, que se realiza plenamente no encontro com Cristo, que é a palavra encarnada. Com ele a fé toma a forma de encontro com uma pessoa à qual se confia a própria vida. Podemos concluir, e aqui estou a ser rápido, deixo este tópico. Porque é que temos que contar às crianças? Porque sem o encontro com a palavra não há fé. Depois esta palavra tem muitas manifestações. Isso é outra coisa. A fé cristã é o abandono confiante à palavra de Deus, que nos tocou o coração e que hoje podemos ouvir em Jesus Cristo. É um projeto de intimidade de vida com Cristo, palavra encarnada. Primeiro ponto, temos que contar a palavra de Deus às crianças para que a fé desabroche nelas. E elas são capazes, como esta história do Tomás, percebeu tudo à maneira de um rapaz daquela idade. E se calhar ensinou-nos uma coisa que a gente às vezes esquece, porque ficamos encantados com a misericórdia de Deus que vai à procura do pecador e nem damos graças pelo Deus que nos encontrou, nos abraça. Segundo desafio, rápido também. Eu estou muito rápido. Para um alentejano, isto voa a 200 a hora.
A relação entre a palavra de Deus e a catequese, eu aqui vou mesmo ser só por tópicos, porque é a vossa área. Portanto, toda a gente sabe que a palavra de Deus tem que ser o centro da catequese e não outra coisa. Portanto, aqui vou passar um bocadinho à frente, não é? Cito aqui, por acaso, nem de propósito, esta frase não é minha, é uma tradução da catequética do Alberic, é a definição de catequese do Alberic, que ainda agora a Cristina falou. A catequese é serviço eclesial da palavra de Deus. A sua missão principal é anunciar e mediar no tempo presente da Igreja a palavra que Deus dirige aos homens, em todos os tempos e lugares. É essa a tarefa da catequese, levar a palavra de Deus a todos, com ela no centro. E nós não podemos deixar de fazer isto. Pronto, aqui passa-se frente. Sabemos que, como serviço eclesial da palavra de Deus, a catequese tem como fonte a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, são o depósito desta palavra de Deus, mas também sabemos que a Bíblia, a Sagrada Escritura, por ser inspirada por Deus, comunica-nos de forma privilegiada a palavra do próprio Deus, sendo a fonte e o modelo de toda a ação catequética. Passa à frente, a Bíblia não é um documento ao subsídio, entre outros, mas a alma e o grande livro da catequese. E nós, às vezes, também costumo dar este exemplo, e agora tenho mesmo que ser rápido. Um miúdo anda 10 anos na catequese, chega ao 10º ano, a gente diz-lhe, abre aí a Bíblia em João 4, e ele... Falhámos nós. Bem, vamos avançar. Portanto, a palavra de Deus no centro da catequese. Aliás, o próprio catecismo nos diz que a catequese deve ser uma autêntica introdução, o catecismo não, o Diretório-Geral da Catequese, à Lectio Divina. Aqui passa à frente. Portanto, a catequese é tanto mais rica e eficaz, quanto mais ler os textos na sagrada tradição da Igreja. Então, em síntese, a catequese deve levar ao acolhimento, ao conhecimento e à celebração da palavra de Deus. E só quando isto acontece, quando a minha vida entra em contacto com a palavra de Deus, a fé acontece, a palavra ilumina a minha vida e eu respondo como cristão comprometido com o mundo. Esta foi a segunda razão pelo porquê que eu passei muito a correr. É o papel que a palavra de Deus tem na catequese e eu sei que vocês têm isso muito bem trabalhado, até porque o Diretório-Geral da Catequese dedica muito espaço a isto. Voltarei aqui mais à frente. Terceiro ponto, o papel que a Bíblia tem na educação da fé. Isto às vezes esquecemos. E isto é muito importante para os porquês. Lembram-se de uma polémica que houve aqui há uns tempos. Houve um ministro francês de um governo um bocadinho anticlerical que disse a dada altura, bem, era um filósofo, eu acho que a Bíblia devia ser obrigatória nas escolas em França. Que é o Carmo e a Trindade. Não é? E ele estava a dizer isso porquê? Por causa disto que eu vou dizer agora. E este porquê é muito importante, e por isso eu quis dedicar-lhe algum tempo. Porque esta é a vossa missão como catequistas, fazer esta ponte entre a palavra e a criança. E quando isso acontece isto que eu agora vou dizer. Não esquecer que a Bíblia põe-nos em comunhão direta com Deus. Cita Dei Verbum. Nós veneramos as Escrituras como veneramos o próprio corpo de Cristo. Quando lemos um texto bíblico, quando rezamos um texto bíblico, nós estamos em comunhão com Deus. E a gente ainda tem a Bíblia lá na prateleira em casa. Tinha uma edição ótima, está lá na prateleira cheia de pó. Eu rezo com a palavra de Deus. Eu acredito que ao ler, ao meditar, ao rezar a palavra de Deus, eu entro em diálogo com Deus, estou em comunhão com Deus. Eu acredito, como diz a Dei Verbum, que nos livros sagrados o Pai que está no céu vem amorosamente ao encontro dos seus filhos, a conversar com eles como Pai. Vou-vos dar outro exemplo que costumo dar, alguns já o ouviram. Lembram-se quando foi o ano paulino? Na altura eu estava a dar aulas na Católica e os alunos, professor, sobre São Paulo tem algum livro interessante que se possa ler, o que é que há aí de melhor? Olha, tens as cartas de Paulo, já leste? Hã? Já leste as cartas de Paulo? Não, então olha. E queres ler um livro de XPTO sobre São Paulo? Eu acredito nesta comunhão entre mim e Deus através da palavra.
Se eu acredito para mim, acredito para as crianças. E não desisto. Aqui, esta é tão importante, é a aprendizagem da linguagem própria da fé. Se nós não temos contacto com a palavra de Deus, como é que empreendemos a sinfonia das linguagens da fé que vem expressa na palavra de Deus? Isto é um dos grandes problemas da catequese hoje, é este. Eles não sabem interpretar uma parábola porque não sabem o que é uma parábola. Não se emocionam com um poema porque já não leem poesia. E a Bíblia tem estas linguagens todas. E se nós não educamos desde o início a criança nas linguagens com que Deus escolheu para se dizer através do autor sagrado, a criança, quando lê a palavra, não lhe passa para o coração, ou o adulto. Percebem o que eu quero dizer com isto? Hoje, quando se diz, a missa não me diz nada, não me diz nada porque não empreendes aquela linguagem. Porque nunca a trabalhaste, porque nunca a ouviste, porque nunca a leste. A missa é tudo linguagem bíblica. Se desde o início, desde pequeninos, eles não têm um contacto assíduo com o texto, de formas diferentes consoante a idade, eles não aprendem a linguagem com que Deus se disse. E na palavra de Deus, Jesus Cristo narra e narra-se a si próprio, através da forma como narra. Na palavra de Deus, Jesus Cristo diz e diz a si próprio, através da forma como diz, que o autor sagrado inspirado pôs por escrito. Isto é muito importante, porque a fé tem uma linguagem, a fé tem linguagens e nós temos que estar familiarizados com ela, porque senão um símbolo deixa de ser símbolo, uma parábola deixa de ser parábola e é só um conjunto de letras. Os que estão aqui, que são professores de português e de história, sabem bem o que eu estou a dizer da dificuldade que é hoje trabalhar estilos literários diferentes. Perceberam? Concordam? Então não desistam, desde pequeninos, um contacto assíduo com o texto bíblico. Bem, depois, uma coisa tão importante, a Assunção, o contacto, o porquê da palavra ser contada às crianças é porque desde pequenos eles possam assumir os conteúdos da fé através da narração que vem na palavra de Deus, da experiência original e radical de Jesus Cristo e da primeira comunidade cristã. Sim, a Igreja é mediadora, mas nós temos que ir à fonte. E ela tem que ser mediadora da fonte. Isto é tão importante para desenvolver um espírito crítico num cristão. O contacto com as fontes. Com a fonte da nossa fé. Com a nascente da nossa fé. Está ali. O contacto com a palavra, com o que é que Jesus disse. Porque às vezes na missa não chega, não é? Isto é tão importante por podermos assumir os conteúdos da fé na fonte, na origem de Jesus Cristo e da comunidade cristã, já para não ir para a história, para a nossa história antes disso. E por isso nós não podemos deixar de levar a criança à fonte das águas cristalinas, até para ela própria ir fazendo a sua mediação em igreja e através da igreja mediadora desta palavra. Depois, este é o mais importante. Isto está mesmo mau tempo. O encontro com a palavra de Deus desenvolve, é critério interpretativo da nossa existência. E logo desde pequeninos, como o Tomás percebeu, porque já tinha um contacto assíduo com a palavra, que Deus, aqueles que encontra, guarda. Na palavra de Deus temos aquilo que se chama o humano bíblico. Todas as experiências humanas possíveis vêm descritas na palavra de Deus, já iluminadas pelo próprio Deus. A experiência do amor, a experiência da traição, a experiência do sofrimento, a experiência da alegria, a experiência do seguimento, a experiência da entrega. Ora, o contacto com a palavra de Deus e com a forma como Deus reage e propõe ao homem estas experiências ajuda-me a interpretar a mim próprio, a minha alegria, a minha dor, o meu sofrimento. Percebem o que é isto? E isto é tão decisivo.
Vou-vos dar um exemplo para perceberem melhor. Isto é decisivo. Um exemplo que sabe, às vezes aos miúdos pequeninos não se fala de morte. A gente chega às catequeses da Páscoa, isto de morte, morte, posso falar de morte às crianças, uma coisa. Não falamos de morte, mas depois o menino não vai ao funeral do avô, mas o peixe morre lá em casa e toda a gente faz um funeral ao peixe no quintal. Mas isso é outra história. Não posso dizer isto, hoje em dia ainda vou preso. Mas não faz mal, podem depois ir ver à prisão, levam um bolinho e a gente... Eu digo-vos o resto que não vou dizer hoje, não tenho tempo. Então, o que é que acontece? Chega os miúdos ainda são pequeninos, não lhes falamos de morte. Claro, também se pode falar de morte e ressurreição às crianças, com a pedagogia própria. E depois o menino cresce e tem a sua primeira experiência de dor. E nós andámos-lhe a dizer sempre, Deus é amigo, Deus é amor, Deus é muito bom, mas nunca lhe dissemos que esse amor passou pela cruz. E quando ele sente a cruz na primeira vez na sua vida, então onde é que está este Deus? Afinal, não existe este Deus, porque eu estou a sofrer. Ou seja, o contacto com a palavra de Deus e com todas as experiências humanas já trespassadas pelo amor de Deus, a morte, a traição, o amor, o encantamento, tudo. Nós temos tudo isso na Bíblia, nos personagens bíblicos, em Jesus Cristo. Temos a nossa experiência humana trespassada pelo Evangelho e lida à luz do Evangelho. E o contacto com essas histórias ajuda-me a interpretar a mim próprio e às minhas experiências humanas. E isto devia ser dado nas escolas, obrigatoriamente, independentemente do credo das pessoas. Mas, enfim, percebem porque é tão importante isto? Porque eu encontro sentido para a minha morte na cruz, por isso tenho que conhecer a história da cruz. Porque eu encontro sentido para o que é o amor, não é na telenovela das 21h30, em que eles saltitam de amor em amor e de episódio em episódio. É na forma como Jesus Cristo ama. Percebem? Porque eu percebo as minhas trações quando olho para Judas. Eu interpreto-me a mim mesmo a partir de um Deus que trespassa a condição humana em cada página bíblica. E por isso nós não podemos deixar pôr a criança, o adolescente, o jovem em contacto com isso. Depois é a matriz civilizacional, claro que é. A nossa sociedade ocidental, a sua raiz é judaico-cristã. Por isso o encontro com a palavra de Deus, até do ponto de vista cultural, é chave de leitura para o mundo em que vivemos. Vou-vos dar um exemplo muito rápido, porque depois vou passar para a parte do como, assim a correr. Lembram-se quando foi a história da Constituição Europeia? Ninguém queria pôr no preâmbulo da Constituição Europeia o cristianismo. Prefere acessibilidade. Então e a Grécia Antiga? Então e não sei o quê. E andaram para ali aqueles homens a estudar por causa, em nome do politicamente correto, para não pôr Jesus Cristo no preâmbulo da Constituição Europeia, como se fosse possível pensar em Europa sem a sua matriz judaico-cristã, andaram para ali às voltas com um texto e lá conseguiram chegar àquilo em que muitas vezes esta gente é hábil, não é carne nem é peixe, e assim saem todos bem na fotografia. Mas depois de terem feito aquela figura triste, foram assinar o documento, sabem onde? Num palacete em Roma, que eu agora não me lembro o nome, mas ali o meu amigo Zé, meu companheiro de escola em Roma e de curso em Roma, deve saber, aquele onde o Mussolini foi à varanda, onde é o Museu de Roma, não é? Palácio Veneza. Foram assinar numa sala do Palácio Veneza, rodeada de quadros e cenas bíblicas. Todos contentes porque contornaram Nosso Senhor Jesus Cristo e Nosso Senhor Jesus Cristo cai-lhes em cima, em cada esquina, em cada cruz, em cada pelourinho, em cada pintura até o século XVII, pelo menos. Portanto, o contacto com a palavra de Deus é a chave de leitura da nossa civilização, ou seja, da nossa própria identidade. Que há uns tempos, já vos devo ter contado isto, pelo menos, já foi há uns tempos, convidaram-me para ir dar aulas para a Faculdade de Letras. Eu, especialista em desenho, não é? E eu diga, primeira vez, para onde? O senhor tem umas coisas, estuda umas coisas de... Belas artes, sim. O senhor estuda umas coisas da Bíblia, disseram-nos,
que não quer vir dar aulas aqui ao primeiro ano, e eu cheguei lá, mas para que querem de mim? Que eu de artes não percebo nada. Sabem o que é que queriam de mim? Queriam que eu dissesse aos alunos do primeiro, explicasse as cenas bíblicas, o que é uma anunciação, o que é, enfim, as cenas bíblicas da história da salvação fundamentais, porque eles já não as conhecem. E então como é que interpretam depois os grandes quadros, as grandes estátuas da humanidade? Ficam a olhar para elas, mas isto é o quê? É bonito, mas é o quê? E eu ia lá para lhes dizer isso. O que é que falhou aqui? Falhou este contacto com o texto, que é chave de leitura da nossa matriz. É matriz civilizacional e chave de leitura da cultura ocidental. Bem, vou adiantar-me. É também o proporcionarmos um encontro assíduo com o texto. É isso que faz a alfabetização bíblica, quer do catequizante, quer do catequista. A maior parte dos catequistas, o que aprende da palavra de Deus ao longo do seu percurso, mais do que os cursos que faz, é quando prepara as catequeses e prepara o texto bíblico como deve ser. E fica a saber quem é o autor, e fica a saber o que é que ele diz. Portanto, o contacto assíduo com o texto permite, andamos sempre a falar de alfabetização bíblica, não se resolve com cursos. Resolve-se um bocadinho. Resolve-se com o contacto assíduo com o texto e com o trabalhar esse texto. Se pegarem nos atuais catecismos, ou mesmo nos outros antes destes, e lerem as introduções e trabalharem as catequeses, partindo das introduções, ficam com um curso bíblico ótimo. Percorrem a Bíblia quase toda, ficam a saber quem são os autores bíblicos e ficam a saber as principais cenas da história da salvação. A alfabetização bíblica. Depois dizemos, os miúdos não sabem nada da Bíblia. Não sabem nada da Bíblia porque nós não lhes demos nada para eles saberem. Porque até falámos no texto bíblico, mas foi en passant, ou sem o trabalhar como deve ser. E aqui já entramos um bocadinho no porquê. E finalmente, tenho que dizer isto, porque contar, narrar, e o termo melhor é narrar, narrar a história de Jesus. A própria Bíblia é a narração de uma história, da salvação. Para narrar, para contar a história de Jesus, temos de ter em conta as linguagens da fé. E nas linguagens da fé, na sinfonia das linguagens da fé, a narração não aparece como uma entre outras, mas como fonte e nascente de todas. Não é a narração, o contar, também não gosto muito do termo contar, mas às vezes para a narração, o contar a história, o narrar a história, não é uma linguagem entre outras da fé. É a fonte das linguagens da fé. Porquê? Porque qualquer expressão ou formulação doutrinal, ritual, celebrativa da fé, nasce sempre da memória do invento e da sua renovada e ininterrupta narração. Fazer memória é narrar hoje e tornar presente hoje a história da salvação nos seus acontecimentos. A catequese faz memória de uma história que atualiza quando narra. Percebem isto? Portanto, nós não podemos deixar de narrar esta história. Aqui há uns tempos o Papa num encontro com os catequistas, não me lembro qual, dizia, vós sois portadores da memória. Lembram-se disso? Sois portadores da memória cristã. É isto. A fé cristã, a história da salvação, é a narração de Deus presente na história do mundo e da humanidade, através de sinais e palavras. História vivida, acolhida pela escuta, narrada e celebrada primeiro pelo povo de Deus e depois pela comunidade cristã, que atinge o seu auge no cume da revelação, que é Cristo, que se narra a si próprio, se quiserem. E depois, o que é que a Igreja faz? Transmitimos a memória através da narração que se faz depois de celebração, profissão de fé, formulação dogmática, orientação moral. É quando narramos que fazemos a memória do evento salvífico e narramos-o de forma a que ele se faça isto tudo, profissão de fé, rito, credo, orientação moral. Portanto, nós não podemos prescindir, se quiserem, de uma catequese narrativa, de uma linguagem narrativa, porque a narração é a fonte de todas as linguagens
E é a narração que torna, é o narrar, é o contar e recontar a história que depois se faz em profissão de fé, em celebração, em formulação dogmática e moral, que faz com que a memória se torne presente hoje. Portanto, o que é que nós temos que fazer na catequese e na Igreja? Contar e recontar, por palavras e gestos, a história da salvação. Por isso não podemos deixar de a contar em palavras e gestos, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Em palavras e gestos, contou-se e deu-se a si próprio. Então, como contar? Aqui, como contar, vou recorrer um bocadinho de um velho professor meu, o Tonelli, que fala muito da narração, mas também fui buscar algumas coisas, algumas que fiz com a Maria Luísa e com o Departamento de Catequese do Patriarcado. Falámos nisto, tivemos um interdiocesano sobre isto. Eu, quando andei aqui a fazer pesquisa ao meu museu, descobri lá algumas coisas muito interessantes que trouxe para aqui. Vou ser um bocadinho rápido, mas vou lembrar algumas que me parecem essenciais. Está bem? Então, como narrar? Monsenhor Amílcar, pelo que vimos, foi pioneiro daquilo a que hoje, alguns anos depois, se chamou catequese narrativa. Não é a catequese de Monsenhor Amílcar, não é aquilo que hoje chamamos catequese narrativa, mas foi pioneiro. Quando arranjou uma maneira de narrar àquele destinatário específico, utilizando aqueles meios todos, de maneira a quê? A envolvê-lo na narrativa, como disse a Maria Luísa. Uma coisa é estarmos a dizer de cor um texto, ou empinarmos, perdoem a expressão, um texto, outra coisa é envolvermos-nos nós na narrativa. E a catequese narrativa, que potencia esta linguagem narrativa de que eu vos falei um bocadinho a correr, mas também para vos deixar este bichinho, é aquela que, principalmente com crianças, eu também sou um defensor, não, isto não é tema para aqui, eu sou um defensor da apologia na catequese. E nesse sentido, acho que temos, mas mais nos adultos. Com as crianças, a catequese tem que ser uma catequese narrativa. Temos que o envolver na história que contamos e na história que nos foi contada e nós queremos contar. Foi isso que fez o Monsenhor Amílcar quando o expôs a desenhar, o expôs a olhar para o desenho, o expôs dentro da cena, à sua maneira. Pronto, é esta catequese narrativa que permite esta relação entre a palavra de Deus e a vida, permite viver, e agora cito a doutora Cristina Sá Carvalho, uma experiência significativa. Porquê? Porque é uma catequese que utiliza ao mesmo tempo uma linguagem informativa e uma comunicação emocional. Utiliza ao mesmo tempo que utiliza a informação, envolve emocionalmente o que narra e o que escuta a narração. Com uma história já de si emocional, que é o evento que está a ser narrado. Está bem? Então, a catequese narrativa permite o quê? Utilizar uma comunicação informativa, intelectiva, porque a mensagem está lá, que ajuda os destinatários a perceber o significado original do texto, da passagem da catequese, mas também, ao mesmo tempo, uma comunicação performativa, emocional, que envolve existencialmente o texto e os seus destinatários. Porquê? Porque na narração estão sempre em jogo três histórias de vida. E aqui cito o Tonelli e vou ler um bocadinho. A história do evento que está a ser contado é uma história de vida significativa. Quando Jesus Cristo diz uma parábola, é uma história significativa, cheia de emoções. Depois o narrador, a quem essa história tocou, e está a narrá-la ao outro, seja com que meios for, porque essa história lhe tocou e mexeu com ele, e por isso ele quer narrar ao outro e põe toda a sua emoção nisso. E depois o destinatário, que ao escutar estas duas histórias, vai provocar nele uma resposta, uma emoção, uma tomada de posição. Portanto, a catequese narrativa junta estas três histórias. A história ou a narrativa do evento que queremos comunicar, que já de si é informativa e performativa, ou seja, já de si está cheio de Deus, está cheio de densidade, está cheio de coisas para virem cá para fora.
Depois, aquele que narra, se esse evento lhe tocou, ele tem que o pôr cá para fora. E a gente percebe tão bem, não é? Quando numa narrativa vem do coração ou é blá, blá, blá. Não é? Quando uma história nos toca, a gente transmite aos miúdos isso. Querem um exemplo, por exemplo, um padre, numa homilia. Vocês não percebem tão bem se aquilo é blá, 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 ou se está ali cheio de fé, a querer-vos transmitir uma coisa que para ele é um tesouro. Percebe-se logo. Isto sim, desprimor para os padres, não posso dizer o mesmo de um leigo quando está a dar uma aula ou uma coisa. Perceberam esta, não vou desenvolver muito, mas a narração é o narrar um evento que já em si é uma história de Deus, salvífica. Por isso, com estas potencialidades todas, transforma primeiro a vida do narrador. E se não transformar a vida do narrador, por mais que o narrador narre, ou seja, por mais que o catequista diga, nunca chega ao catequizando, que pode transformar outra vida. Isto é que é uma experiência significativa, porque toca-me na cabeça, toca-me no coração e transforma-se em gestos. Como trabalhar um texto bíblico, então, com crianças? Sim, com crianças. Primeiro, depois o texto bíblico começa a ser trabalhado em casa, pelo catequista. A palavra de Deus tem que ser lida, narrada, aprofundar o texto, ver como o texto toca a vida do catequista, rezar o texto e ver como o pode aplicar aos destinatários. Esta parte é uma parte mais técnica, eu vou passar muito rapidamente, está bem? E assim um bocadinho à pressa, mas já não há tempo. Portanto, a primeira coisa que devemos olhar para um texto bíblico é qual é a boa notícia que está ali. O que é que Deus tem para nos dizer de boa notícia? Depois o catequista deve trabalhar o texto em casa. Está bem? E sobre como trabalhar o texto já não vou ter tempo, virei cá noutra altura. Então, através desta análise da narração, que Boas Novas descobre o que é que o texto me diz hoje, em que experiências da vida do catequizando nos podemos apoiar, como favorecer o anúncio de boas novas contidas no texto, está bem? A importância das escolhas do texto para uma catequese narrativa tem que ser textos narrativos também isto levava-nos longe. A importância de ler o texto escolhido na Bíblia, mas fazer ver o contexto em que ele se insere, etc, etc. Alguns elementos de pedagogia bíblica essenciais para trabalhar depois com as crianças. Muito rapidamente. O contacto assíduo ao longo de todo o itinerário. A Bíblia é em destaque e o respeito pela Sagrada Escritura. Não devemos andar a arranjar sinónimos para os textos bíblicos. A criança é capaz. Devemos arranjar sinónimos para as palavras difíceis. Mas deturpar o texto bíblico, não. Nem todos concordam. Por exemplo, o Tonelli não concorda com isto. Acha que a gente, desde que o conteúdo seja o mesmo, a palavra bíblica pode-se dizer de outra maneira. Eu não concordo com isso. A criança é capaz de trabalhar um texto bíblico se o catequista lhe for explicando, certo? Depois, todo o resto, no caso dos mais pequeninos, o recorrer à dramatização, o recorrer à narração, é tão importante contar e recontar histórias, a importância de ver os símbolos contidos em cada texto. Eu aqui estou a passar mesmo muito à pressa, mas vocês sabem isto. Os lugares que existem, se há deslocações, tudo isto tem que ser trabalhado e trabalhado depois. As indicações de tempo são muito importantes na Bíblia, se é à noite, se é de manhã. Por exemplo, os lugares, sempre que são montanhas, estão associadas à revelação de Deus, a uma epifania, etc. Todas essas coisas para trabalhar o texto. As palavras, explicar as mais difíceis. As personagens, por exemplo, é muito importante quando se trabalha um texto bíblico com crianças, pô-los no lugar dos personagens, dramatizá-los no lugar. Deixem que eles se encantem quando fazem o presépio, o burrinho, a vaca, deixem que eles se encantem com tudo aquilo. Pô-los no lugar dos personagens. Pô-los a perguntar, mas o que é que este personagem diz? O que é que este personagem não diz? Conto-vos aqui uma história, esta tenho que contar. Peço desculpa, senhores bispos, mas lembrei-me agora, é gira. É um bocadinho forte, mas é muito gira. Alguns já sabem. Há alguns anos atrás, vou só acabar aqui que vocês podem ir ler, os elementos simbólicos, enfim, os personagens, etc. Há alguns anos atrás, numa paróquia ali em Algueirão, em Martins,
eu fui celebrar uma missa com crianças e eles lá têm um hábito, no fim da missa, no fim do Evangelho, há sempre um grupo que dramatiza o Evangelho. Portanto, eu leio o Evangelho, o padre lê o Evangelho e a seguir o grupo de miúdos repete dramatizando. E quando são os mais velhos, de forma também muito gira, à medida que o padre vai lendo o Evangelho, estamos a falar de missa com crianças. Porque é possível a missa com crianças, há um diretório específico para isso, com regras próprias. À medida que o padre vai lendo o Evangelho, o Monsenhor Amílcar lia em latim, foi esperto, e punha a malta nova a ler no vernáculo. Não é? À medida que o padre vai lendo o Evangelho, há até um grupo que dramatiza, ou faz umas silhuetas, enfim, que utiliza a dramatização para dar apoio ao texto bíblico. E uma vez era o Evangelho do Figo Pródigo. E estava lá eu acabei de ler o Evangelho do Figo Pródigo, e ele começa à frente, tu vais para aqui, fazes isto, e tu fazes daqui, não se esqueça que és filho mais velho, vais para aquelas coisas dos miúdos, não é? E eu, armado em esperto, perguntei, então não há nenhum papel para mim? Ele olhou para mim, olhou para o texto e disse, só se fizeres mulher de má vida. Leu o texto. Pronto. Então, vou mesmo terminar mostrando então este trabalho que fiz por acaso com a Maria Luísa, com a Fátima Terra, que é muito rápido, e depois virei cá outro dia falar mais do como, foi muito à pressa, mas trabalhar todos os personagens, os símbolos, a montanha, enfim, todas essas coisas, trabalhar para ajudar a criança. Então, em relação ao uso da Bíblia na primeira etapa da catequese, isto foi feito para um encontro interdiocesano, já há alguns anos, mas está atual. Portanto, lembrar que nesta idade a criança ainda mistura muito a realidade com o imaginário, tem fascínio por tudo que é histórico e é imaginário. E é uma boa oportunidade para introduzir as crianças nas histórias bíblicas, nos episódios evangélicos, em que a principal personagem é Jesus. Os textos bíblicos devem ser lidos, contados, recontados, recorrendo à dramatização, imagens, gestos, canções. Reconhecem aqui o pioneirismo de Monsenhor Amílcar, de certeza. Não é? Portanto, reconstruir, encenar, é muito bom recorrer, por exemplo, à reconstrução das cenas bíblicas, utilizando material didático, encenações, etc. Mas sempre na fidelidade ao texto bíblico e sempre acabando o encontro da catequese, ou começando o encontro da catequese, lendo de forma solene aquela passagem bíblica, a partir da Bíblia, que deve estar em lugar de destaque, para que desde pequenino eles percebam que é um livro, é um primo entre pares, entre os outros livros todos que eles lá têm. Colocar a criança na cena, né? Ao colocar a questão, e a mim o que diz Jesus? Dos 8 a 9 anos, com o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento do pensamento e raciocínio concreto, a criança já começa a distinguir melhor o imaginário do real. E podem surgir então algumas dúvidas quando lê ou escuta as histórias da Bíblia. É a altura ideal para a criança, porque ela começa a gostar de mexer na palavra, de ver o livro, de interpretar. Está bem? E é aí que começa a aplicar propriamente a Bíblia à vida. Então, terminando, apesar de ter sido à pressa, mas terminando, não esquecer que, e vou mesmo terminar, não esquecer que, mesmo sendo uma catequese narrativa, mesmo partindo da palavra de Deus, tem que ser cristocêntrica, ou seja, tudo isto que eu disse na criança tem que apontar para o encontro com Cristo. Não vamos fazer exegese bíblica de um texto da genealogia de alguém com crianças, não é? Podemos fazer com adultos. Não vamos fazer antropologia bíblica, nem estudos bíblicos. Vamos fazer uma catequese narrativa, mas cristocêntrica, porque ele é que tem palavras de vida eterna. Aqui o Catequista e a Bíblia vou passar. E lembrar esta frase da Verbum Domini, do Papa Bento XVI. No mundo tão atual, que frequentemente sente Deus como supérfluo ou alheio, confessamos como Pedro que só Ele tem palavras de vida eterna. Não existe prioridade maior do que esta,
reabrir ao homem atual o acesso a Deus que fala e nos comunica o seu amor para que tenhamos vida em abundância. E isto vale e começa com as crianças. E termino com uma frase de um bispo, que foi meu bispo, e que foi ele que me mandou estudar catequese, e devo-lhe que eu sempre, é tão bonita e honesta, quando falo da palavra de Deus, termino sempre quase com ela. Quando acontece na vida de um homem e de uma mulher, eu acrescentaria, ou de uma criança, sentir essa palavra íntima de Deus através de um acontecimento, da palavra da Escritura ou da palavra da Igreja, fica num momento perante a opção mais radical da sua vida, consciente ou inconscientemente. Ou escuta ao Senhor e deixa que a sua palavra lhe transforme a existência, ou recusa. Essa atitude de escuta e de abandono à palavra de Deus é a fé. É essa atitude que vocês, sempre que com amor, por uma história que vos foi contada, que Jesus Cristo vos sussurrou ao ouvido, quando voltam a contar a uma criança, é essa atitude que pode acontecer. E quando isso acontece, então a catequese, mais do que magia, é a melhor coisa do mundo. Obrigado.